O que aconteceria se a mesma lógica e o mesmo conhecimento científico fossem aplicados à natureza? Assim como deixamos que uma pintura nos revele o seu autor, pelas características dele nela encontradas, assim também podemos fazer com a natureza. Em outras palavras, se deixarmos que a natureza nos mostre o que nela está, certamente iremos encontrar alguns padrões específicos, peculiares, apontando para o autor. Lembrem-se que estamos tratando de características básicas que a natureza possui. Então vamos lá. Deixe-me começar pelo que já descobrimos até agora na natureza. Seria coerente começarmos com o tempo, que é uma unidade básica medida em anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. No entanto, a característica principal do tempo é tríplice: passado, presente e futuro. 3 em 1. O próximo seria o espaço, que também é uma unidade básica medida em milímetros, centímetros, metros, quilômetros, anos-luz. Ele também tem uma característica tríplice: altura, largura, profundidade. 3 em 1. A base da matéria, os átomos, também tem essa característica tríplice. Eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Os prótons, por sua vez, também possuem essa mesma característica tríplice: 3 quarks, 2 up quarks e 1 down quark. 3 em 1. Os nêutrons igualmente possuem essa mesma característica tríplice: 3 quarks, 2 down quarks, 1 up quark. 3 em 1. As partículas subatômicas com carga elétrica, os leptons, são 3: elétrons, muons e taus. 3 em 1. As partículas subatômicas sem carga elétrica, os neutrinos, também são 3: o elétron neutrino, o muon neutrino e o tau neutrino. 3 em 1. Na física, uma carga elétrica pode ser positiva, neutra ou negativa. 3 em 1. Os 3 campos fundamentais conhecidos pela física são gravitacional, elétrico e magnético. 3 em 1. Para que o universo exista, são necessários tempo, espaço e matéria. 3 em 1. Lembrem-se que Einstein demonstrou que matéria e energia são intercambiáveis. O planeta Terra oferece um ambiente perfeito para a vida: solo, água e ar. 3 em 1. Na química, uma solução pode ser ácida, neutra ou básica. 3 em 1. Os estados básicos da matéria também são 3: sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. Não vou tratar aqui do plasma por ser um gás de íons. O funcionamento do núcleo de cada célula necessita de 3 elementos básicos: DNA, RNA e proteína. 3 em 1. Na genética molecular, a informação que codifica um aminoácido, o códon, é formado por uma sequência de 3 bases nitrogenadas. 3 em 1. A matriz celular do sangue é basicamente composta pelas hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos e trombócitos, que são as plaquetas. 3 em 1. A pele humana é formada por 3 camadas específicas: a epiderme, a derme e a hipoderme. 3 em 1. Quando você olha para a tela do seu celular ou da sua TV, você se depara com apenas 3 cores primárias de luz: vermelho, verde e azul, RGB no inglês. Esse sistema primário também é 3 em 1. São essas 3 cores básicas que produzem todas as demais cores que você vê na tela. Os artistas trabalham com 3 cores primárias de tintas: vermelho, amarelo e azul. 3 em 1. As 3 cores básicas para impressão são amarelo, ciano e magenta. 3 em 1. A própria música é formada por melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. E para que um sistema mecânico seja espontaneamente estável, ele necessita de apenas 3 suportes. 3 em 1. Esses são apenas alguns exemplos. Existem muitos outros. Como explicar esse padrão 3 em 1 encontrado na natureza? Perceba que esse padrão não foi criado pela ciência, ele foi descoberto pela ciência.
essa característica peculiar, 3 em 1, aponta para alguma coisa. Matematicamente falando, a probabilidade de processos aleatórios terem produzido algo assim é tecnicamente zero. Isso é o que a ciência consegue mostrar. E eu poderia parar aqui, mas isso não seria justo. Deixe-me explicar o porquê usando uma pergunta. Existe alguma fonte conhecida com poder, inteligência e capacidade que também seja 3 em 1? Perceba que continuamos usando a mesma lógica e metodologia científica para descobrir o autor de um quadro, partindo das características encontradas. Não existe em nenhuma filosofia ou religião conhecida a proposta de um ser que seja igual ao Deus revelado na Bíblia. Ele é o único e por uma simples razão. Somente ele se revela como um único Deus, mas em 3 pessoas: o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, 3 em 1. Algumas pessoas têm me dito que um Deus assim não faz sentido. Eles geralmente me perguntam o seguinte: se o Pai é Deus, se o Filho é Deus, se o Espírito Santo é Deus, também Deus, como ele pode ser um Deus? São 3, não são? Vou responder com a minha ilustração predileta: o triângulo. Um triângulo é uma figura geométrica que possui 3 lados. O triângulo é uma unidade. Embora ele tenha 3 lados, cada lado é único. Um lado sozinho não é triângulo. Para que um lado seja triângulo, ele tem que estar conectado aos outros 2. Por exemplo, o lado inferior sozinho seria triângulo? Não, seria apenas um segmento de reta. E o lado direito sozinho seria um triângulo? Não, ele também seria apenas um segmento de reta. E o lado esquerdo sozinho seria um triângulo? Obviamente não, ele também não passaria de um segmento de reta. Assim, os 3 lados conectados entre si formam um triângulo. Perceba que onde os lados se conectam, não é possível distinguir onde um termina e onde o outro começa. Como sabemos, não existem triângulos de um lado só, ou 2 lados, ou 4 lados, etc. Se for triângulo, certamente terá 3 lados. Assim como um triângulo só é triângulo se tiver 3 lados, também um Deus só pode ser Deus se tiver 3 pessoas. Essa é a definição de Deus. Por isso, o Deus verdadeiro afirma ser um só Deus, mas em 3 pessoas. Ele mesmo afirma não conhecer outro Deus além dele, porque ele é o único 3 em 1. Em outras palavras, o Deus da Bíblia deixa claro que se for Deus, esse Deus existirá em 3 pessoas. Você consegue ver as similaridades? Percebe? A natureza expressa o padrão 3 em 1. Isso é um fato. O Deus da Bíblia afirma ser 3 em 1. Para mim, a relação é óbvia. E para você?